Galera, bom dia, sexto ano. Iniciando aí o nosso segundo capítulo, né? Do segundo bimestre, vai falar sobre o clima, né? Dentro desse capítulo, a gente vai estudar quais são os elementos, né? Os fatores que influenciam na formação de um clima, ok? O início, né? O início não, mas para iniciar esse processo de estudo sobre o clima, o primeiro ponto aí que a gente vai ver está relacionada à atmosfera, né? As características presentes nas diferentes camadas que compõem a nossa atmosfera. Afinal de contas, né? O nosso clima, os nossos climas mais variados, eles vão ocorrer dentro da nossa atmosfera, beleza? Então, quando a gente fala de camadas da atmosfera, nós vamos ter 5 diferentes camadas, tá? Troposfera mais próxima, né, da superfície, depois vem a estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera, como a gente vê nessa ilustração aí na página, tá? Então, a primeira, que é a troposfera, é uma camada que mede aí entre 15 e 18 quilômetros, tá? De espessura. Nessa camada é onde vai ocorrer, né, os nossos principais fenômenos meteorológicos, tá? E se a gente observar, por exemplo, pela ilustração, é onde ocorre, né, a circulação dos aviões comerciais, aviões, helicópteros comerciais, e também onde são enviados, né, ou colocados na atmosfera os balões meteorológicos, tá? Eita, quase que não saiu, né, os meteorológicos. Vamos lá, seguindo. Próxima camada, a estratosfera, né? Sempre lendo as camadas da atmosfera de baixo para cima. A estratosfera vai de 15 ou 18 quilômetros, né? Até 50 quilômetros de altitude. Nessa camada a gente tem uma grande concentração de ozônio, né? E aí forma a chamada camada de ozônio. Essa camada ela é responsável por filtrar, né, os raios ultravioletas que são despejados, né, do Sol para todo o universo, né? Esses raios ultravioletas são extremamente nocivos, ou seriam, né, extremamente nocivos aos seres humanos, aos seres vivos na Terra, se não houvesse essa camada, tá ok? Que atenua, né, a entrada desses raios ultravioletas. Próxima camada, a mesosfera. Só um fator. Essa camada de ozônio, ao longo do século XX, né, o século passado, ela sofreu alterações, né? Na realidade, buracos começaram a se abrir, principalmente nos polos, tá? Esses buracos devido à emissão, né, de poluentes na atmosfera. Um deles é o CFC. Esse gás ele estava presente em spray, seja spray de cabelo, desodorante, de tinta, né? Em produtos refrigerados como ar-condicionado, freezer, geladeiras. Quando eles entravam na atmosfera, ele entrava na atmosfera e em contato com o ozônio, ele acabava provocando buracos, né? E aí, desde os anos 80, né, do século XX, que os países vêm diminuindo até extinguir, né, o uso desse produto, tá? Então, a camada seguinte, a mesosfera, ela se encontra aí de 50 a 80 quilômetros de altitude. Por ter uma altitude, né, um pouco mais elevada, você vai ter ali temperaturas extremamente baixas. Deixa eu só retornar aqui no desenho para a gente ver. Tá? Aqui, ó, está falando da mesosfera, tá? Uma camada amplamente, né, gelada. E vamos lá. Depois, a gente tem a termosfera ou ionosfera, tá? Ela se encontra de 80 a 500 quilômetros de altitude. Nessa camada ocorrem fenômenos, né, atmosféricos, que são as chamadas auroras, né, a aurora boreal e a aurora austral. Tem até deixa eu abaixar aqui um pouquinho, essa aí é mais uma aurora, no caso aí a aurora boreal, que é no norte
do planeta. Se fosse ao sul, aurora austral, tá? Essas auroras nada mais são que os ventos solares que passam pelos polos, né, e provocam esse efeito, né, de diferentes cores nos céus, tá? Depois, última camada da nossa atmosfera, a exosfera, camada acima dos 500 km de altitude, né? E é nela que nós já estamos em contato com o espaço. E voltando aqui, deixa eu ver se aqui não tem. Mas, por exemplo, aqui na exosfera, a gente vai ver circulando os satélites, né, artificiais que são enviados diretamente aqui da Terra, tá? Então, passando aí a questão das camadas, a gente avança, página 220 a 225 ainda, tempo meteorológico e clima, né? É uma confusão que a gente acaba fazendo normalmente, né? Achar que tempo e clima é a mesma coisa, não são, né? O tempo meteorológico são mudanças que acontecem na atmosfera diariamente, né? Então o tempo ele pode mudar de uma hora para outra, né? De manhã, como hoje, tá ali, a gente está com o tempo ensolarado, gradativamente a temperatura vai subindo, né? Até porque a gente está próximo, a gente está no outono. Mas, por exemplo, amanheceu, tá esse sol todo, chega ali por volta do meio-dia, fecha o tempo. A gente já vai falar de uma outra situação do tempo, né? Ao invés de estar ensolarado, o tempo nublado, fechado, com possível ocorrência de chuva. E já o clima, tá? Ele nada mais é do que a variação desse tempo meteorológico, tá? E um clima ele só é classificado a partir de uma análise, né, no período de no mínimo 30 anos numa localidade. Então a gente escolhe um local, observa todas as variações do tempo ao longo de 30 anos e a partir dali a gente pode classificar se aquele clima é tropical, subtropical, equatorial e por aí vai, beleza? Seguindo, aí sim, já na página 226, nós temos os fatores, não, porque tem ali como são itens, né, que vão estar diretamente relacionados à classificação, né, ou à formação dos climas. Então, o primeiro que a gente tem são os elementos, tá? Os elementos vão trazer ali o comportamento do clima. Então, esses elementos vão ser temperatura, pressão, umidade do ar, ventos, né? Nebulosidade, que são as nuvens, e a precipitação, as chuvas. Além dos elementos que vão mostrar esse comportamento climático, nós temos os fatores, tá? Esses fatores influenciam esses elementos, tá? E aí dentro dos fatores nós temos latitude, né? Próxima linha do Equador, pouca latitude, consequentemente mais calor, grandes latitudes próximos ao polo, né? Mais regiões mais frias, né? Devido a pouca radiação solar, tá? Além da latitude, nós temos a altitude. Ela vai nos mostrar quanto mais alto, menor a temperatura, tá? E isso ocorre devido a menos ocorrência de oxigênio. Correntes marítimas, continentalidade e maritimidade vai estar relacionado à proximidade ou não a grandes porções de água, relevo e os fatores humanos, tá? E além dos elementos e fatores, a gente vai também estudar, né, as massas de ar, porque elas vão nos indicar o comportamento, né, do tempo e do clima. Beleza? Passado então aí esses dados gerais, a gente começa vendo os elementos climáticos. Tá? O primeiro deles é a temperatura, né, que é a quantidade de calor que é radiado na superfície terrestre. Olhando, né, de uma forma mais simples, seria a quantidade de sol que chega na nossa superfície terrestre, né?
Lembrando que aqui a nossa Terra, né, na imagem, ela tá, o eixo da Terra, norte-sul, ele está retinho. A gente sabe, já estudamos, que a Terra tem um eixo inclinado. E por essa inclinação, a quantidade de radiação solar ou energia solar que chega na superfície, ela é diferenciada. E por essas diferenças, nós teremos a formação das zonas térmicas. Tá? Olhando aí a imagem ao lado, né, da Terra, ou da circunferência da Terra, nós vamos ter zona polar do norte, temperada do norte, tropical, zona tropical ou intertropical, zona temperada do sul, tá? E zona polar do sul, beleza? A zona, ou melhor, né, as zonas climáticas, né, as zonas climáticas, ó, as zonas térmicas, elas vão ocorrer devido a esse processo de inclinação da Terra, né, em relação à radiação solar. E pelo eixo da Terra ser inclinado, a região que mais recebe radiação solar é a zona tropical ou intertropical, né? Como eu estou aqui, estou escrevendo com o mouse, galera. Aí vai mais devagar. Mas é a intertropical. Tá? Então, a região central do globo, por essa inclinação, ela acaba recebendo mais radiação. E conforme ela se afasta, né, da parte central do globo, consequentemente, a gente vai ter a diminuição da radiação solar. Por isso, nós temos a temperada, onde as temperaturas são mais amenas, e as zonas polares, né, onde a gente vai ter aí temperaturas extremamente frias. Beleza? Seguindo, o próximo elemento que nós temos é a pressão atmosférica. Tá? A pressão atmosférica nada mais é do que o peso, né, do ar sobre a superfície. Então, quanto mais próximo ao nível do mar, maior quantidade. Você vê aqui na imagem, né? Aqui, ó. Deixa eu subir de preto. Próximo ao nível do mar. Olha aqui a quantidade, né, de ar ou sendo pressionado sobre as nossas cabeças. Então, aqui a pressão vai ser maior, diferentemente do alto morro, onde a quantidade de ar, né, desse peso do ar sobre as nossas cabeças é menor. Beleza? A diferença, né, das pressões vai estar relacionada com a movimentação dos ventos. Beleza? Seguindo, nós temos a umidade do ar, que nada mais é do que a quantidade de vapor de água na atmosfera. Então, regiões, né, mais próximas de grandes massas líquidas, de grandes massas de água, vão apresentar uma maior umidade, assim como também regiões com grande concentração de vegetação. Tá? Essa acumulação da umidade do ar, ela vai estar formando, né, um outro elemento, que são as nuvens, ou a nebulosidade. Tá? E essa nebulosidade, ela pode ocorrer de diferentes formas. A primeira delas aí que a gente tem é a geada, tá? E aí, quando a umidade do ar acaba sendo congelada, né, formando uma camada fina de gelo na superfície, isso porque a temperatura da superfície está mais baixa do que, né, na atmosfera. Nevoeiro, tá? Cerração ou neblina. Nela, a umidade do ar começa a condensar quando entra em contato com o solo ou uma massa líquida, mas sem formar aquela camada de gelo. O orvalho, né? Ocorre a condensação, o ar que está próximo ele se resfria, condensa a umidade, né? E forma pequenas gotículas de água. E por último, a precipitação, que aí já é a formação, né, de chuvas, tá? Essas chuvas, ou desculpa, essa precipitação, ela pode aparecer de forma líquida ou sólida, né? Líquida as chuvas, na forma sólida a neve, beleza?